Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, gente, nós temos hoje aqui a nossa aula, tá bom? Nossa aula de terça-feira, sequência de língua portuguesa. Ontem nós revisamos verbos e, primeiramente, eu quero aqui deixar o meu abraço de novo para vocês. Espero que hoje ocorra tudo bem, que nossa disposição para estudar seja, né, crescente, porque é importante vermos conteúdos como esse, tá bom? Justamente para estarmos preparados para qualquer situação, para qualquer eventualidade que venha a acontecer. Nós teremos aí os nossos vestibulares daqui a pouco, né? Não está longe, está perto, então nós precisamos nos preparar, tá bom? Vamos lá. Vou corrigir o exercício da página 29 até a página 32, tá bom? Até a página 32. Então vamos lá. 16ª questão, continuando o que nós fizemos ontem. Releia a fala de John nos dois primeiros quadros da tira, observando a forma verbal seria. Que sentido o uso desse tempo verbal expressa? Olha só, é essa daqui, ó, essa tira da página 28. Ele diz assim: às vezes eu me pergunto, como seria minha vida sem você? Será que eu seria mais feliz? Você nunca vai saber, né? Do Garfield e o seu dono. Então ele pergunta, né? Observando a forma verbal seria, que sentido o uso desse tempo verbal expressa? Gente, nessa questão aí, o que acontece? O verbo seria dá uma ideia de algo hipotético, né? Porque ele fala aqui, ó, só voltar aqui para a gente ter uma noção, como seria minha vida sem você, né? Algo hipotético, né? Como seria sem a presença do Garfield, entendeu? Então não tem algo, não tem uma certeza, mas tem uma hipótese. Ele não sabia, né? Ele não sabia como seria a vida sem o gato Garfield. 17ª questão. E se essa fala de John fosse substituída por às vezes eu me pergunto como será a minha vida sem você? Qual seria o sentido produzido? Olha só, se a gente for pegar aqui, ó, às vezes me pergunto como será. Então, gente, ainda vai continuar uma ideia de dúvida, né, de incerteza, né, só que a ação vai ganhar um aspecto certo, de algo certo, só que ainda que se realizará no futuro, certo? Ainda se realizará no futuro. Só que tem uma perspectiva um pouco mais certa. Como é o futuro do presente, né, o futuro do presente, você não tem aquela ligação com a ideia do passado. Né? Você tem algo mais certo, você tem algo mais, digamos, confirmado. Só que essa ação ainda vai se realizar no futuro. Então a gente, né, fica assim, é algo que pode se realizar, mas ganha uma perspectiva de algo mais certo. Tá bom? Beleza. Então, são essas respostas que estão aqui, ó. Tá bom? São essas respostas que estão aqui no próprio livro de vocês. Beleza? A 18ª questão. Será que eu seria mais feliz? Nessa frase interrogativa, percebe-se a presença de uma forma verbal no futuro do presente e outra no futuro do pretérito. Beleza. Letra A. A forma verbal será, no futuro do presente do indicativo, é usada para produzir qual efeito de sentido na frase. Então vamos lá. Dá uma ideia aí, gente, o será no futuro do presente. Nesse contexto, lembrem que depende muito do contexto. Nesse contexto, o será dá a ideia de algo que é hipotético, né? Será que eu seria mais feliz? Ou seja, é uma hipótese, é uma dúvida, ele não sabe se isso realmente iria acontecer, tá bom? Letra B. Reescreva essa frase de modo que ela expresse um sentido hipotético em relação a um fato futuro, que com bastante probabilidade ocorrerá. Isso daí é bem simples, porque a gente poderia mudar o seria pelo quê? Pelo serei. Ou seja, a gente trocaria o futuro do pretérito para o futuro do presente. Então, será que eu serei mais feliz? Certo? Então, gente,
é algo, é uma probabilidade, né, que pode acontecer lá no futuro, certo? Então a gente muda. Tá vendo como a gente mudando o verbo, mudando o tempo verbal, muda também a intenção, muda também o sentido produzido na oração? Então, será que eu serei mais feliz? Né? Então, é um fato futuro que pode ocorrer com uma probabilidade maior. Beleza? Muito bem. 19. Você nunca vai saber. Letra A. Mantendo-se o sentido, por qual forma verbal simples se pode substituir a locução vai saber? Saberá, né, gente? Você nunca saberá, ok? B. Qual sentido, que sentido a locução verbal vai saber expressa? Expressa, gente, aí uma situação de quê? Bem fácil, né? Então, aí seria algo certo, né? Algo certo, uma ação que vai se realizar, mas ela é certa, que é o seguinte, ele vai falar o seguinte, ó, ele nunca vai saber, é algo certo, só que, né, qual é essa certeza? É de que ele nunca vai saber se, né, a questão que ele colocou dentro do quadrinho, que seria essa daqui, ó, será, como seria minha vida sem você? Aí nunca você nunca vai saber, né? É algo certo, tá bom? Justamente por isso que nós temos essa convicção de que aqui, ó, né? O sentido da locução verbal vai saber é essa, é algo que é certeza, né? Vai ter certeza naquilo ali, algo que provavelmente vai se realizar, tá bom? Que seria a incerteza dele, né, de que ele nunca vai saber disso daí. Deu para entender, né? Beleza. Aqui questão 20 da página 30. Aí nós temos a tirinha. Há 10 anos pedi que meu marido deixasse de beber, de jogar e de chegar tarde em casa. Não leve a mal, mas será que meu pedido foi extraviado? Letra A. Como é incerto que Hangar deixe de beber, como é incerto que Hangar deixe de beber, de jogar e de chegar tarde, qual foi o motivo, qual foi o modo verbal utilizado por Elga? Bom, gente, ele quer saber o modo verbal. Olha só, o que seria aí o modo verbal? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Gente, ela está utilizando o quê? Claro que ela está utilizando o modo subjuntivo. Por quê? Dá uma ideia de incerteza, dá uma ideia de dúvida, certo? Então, toda vez que nós utilizarmos algum verbo com o sentido de incerteza, é modo subjuntivo. B. Em que tempo o verbo deixar foi conjugado? Deixasse, se eu deixasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembra que nós vimos ontem? Pois é. C. Não leve a mal. Nessa fala, qual é a flexão de modo do verbo levar? Gente, é o modo imperativo, porque expressa o quê? Um pedido, né? Expressa aí algo que ela está suplicando. Então, toda vez que nós tivermos esse sentido, é o modo imperativo. Professor, existe uma outra questão também no modo imperativo? Sim, quando indica a ordem, também é modo imperativo. D. Mas será que meu pedido foi extraviado? O verbo ser está flexionado no futuro do presente no indicativo. Considerando o valor decorrente de seu uso nesse contexto, explique o que essa forma verbal expressa. Então é o seguinte, gente. Aqui, ó, mas será que meu pedido foi extraviado? Indica o quê? Uma incerteza, né? Apesar de utilizar o futuro do presente indicativo, mas o contexto em si dá uma ideia de dúvida. Lembra que nós usamos aqui primeiro o pretérito imperfeito do subjuntivo? Então, gente, a tendência é que, claro, o professor pode mudar? Pode, mas a tendência é que haja uma dúvida na sequência das orações, né? Que tem essa ideia de dúvida, de hipótese. Então, isso é o que acontece, né? Por mais que ela utilize o futuro do presente, certo? Mas a ideia geral do quadrinho é o que? É a dúvida, é uma hipótese, tá bom? Então a letra D é isso daí. E nós temos aí a página 31,
Tá bom? A 21 é o seguinte, gente. Letra C, letra D, letra A, letra B. A 22 nós temos esse quadrinho aí. Tudo está aumentando. Se as coisas continuarem assim, como é que vamos viver? Bem, o jeito é ir levando. Aí a Mafalda responde. Levando de quem? Ninguém mais tem nada. Vamos responder aqui. Questão 22, letra A. O que produz efeito de humor na tira? Que a Mafalda ela entende de maneira incorreta, de maneira errada. Né? De sair, ela entende que seria pegar as coisas de todo mundo. Letra B. No contexto da conversa entre os personagens, qual o sentido de ir levando? Como Mafalda entende o uso dessa locução? Bom, ir levando é deixar a vida carregar as coisas, né? Levar, deixar a vida rolar para ver o que vai acontecer. E a Mafalda entende de maneira como se fosse pegar as coisas dos outros. Além da forma ir levando, letra C. Além da forma ir levando, no primeiro quadrinho, um dos personagens diz: tudo está aumentando. Olha só, gente, tudo está aumentando. É o que? Isso aqui é uma locução verbal ou é o tempo composto? Nós temos aqui, né, o verbo auxiliar e nós temos o verbo principal o que? No gerúndio. Então nós temos o que? Uma locução verbal. E como é que vamos viver? A mesma coisa, né? O verbo auxiliar e o verbo principal no infinitivo. Então nós temos uma locução verbal. Se eu tivesse aqui o verbo ter ou haver mais o particípio, aí seria o que? O tempo composto. Muito bem. Como essas falas poderiam ser reescritas usando-se apenas um verbo em vez de dois? Então é interessante essa pergunta porque tem que prestar muita atenção nisso. Né? Ele está falando que para a gente transformar em um verbo. E locução verbal, né, a gente consegue transformar em um verbo, né, com bastante facilidade. Né? Então, tudo aumentará. Né? Tudo está aumentando, tudo aumentará, transformando em um verbo só. Né? Como é que vamos viver? Como viveremos? Tá vendo como é simples? Não é difícil, só tem que pensar um pouquinho, né? Parar um pouquinho para refletir. Então é isso, nós corrigimos aqui os nossos exercícios da semana passada, beleza? Show de bola. Aí nós vamos para o conteúdo de hoje, tá bom? Infográfico. Então, gente, o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Está na página. Vamos lá, vamos colocar na página. Deixa eu só colocar aqui, gente. Página 38, tá bom? Infográfico. Aí nós vamos para a unidade 10, tá bom? Nós vamos para a unidade 10. Aí tem que prestar bem atenção, professor. Então, verbos, a primeira parte já terminou, exatamente. Agora nós vamos para infográfico, informação multimodal. Beleza? Aí é o seguinte, eu vou chamar você para a gente analisar aqui esse infográfico. Claro, esse infográfico é bem simples, depois nós vamos ver alguns mais elaborados, tá bom? Então é o seguinte, como não se tornar um procrastinador? Então olha só, procrastinar, gente, é justamente você deixar as coisas para uma outra hora. Né? Você, digamos, tem que estudar aqui, mas aí você fica enrolando, né? enrolando e deixa de estudar. Né? Então aqui ele fala para como não se tornar, como não procrastinar, tá bom? Então olha só, procrastinador ilusionista. Olha só, gente, o procrastinador ilusionista, né, tem aí don't stop e tática do processo. O don't stop seria o seguinte, né, este é um gatilho para te ajudar a continuar os estudos. Né, coloque um lembrete na parede escrito don't stop ou não pare. Né, bem interessante. O procrastinador blogueirinho, love yourself, que é o seguinte, faça as escolhas essenciais para o seu desenvolvimento e esqueça um pouco da vida alheia. Olha, interessante também, né, gente? Bem legal. E o procrastinador vida ganha, né? Dose motivacional. Né? Se livre da zona de conforto e procure motivações para se tornar uma pessoa de sucesso. Muito legal. Né? E o procrastinador se incentiva. Né? Se incentiva é que ela consegue sentir melhor ali né, o ambiente, o que está acontecendo. Então pense menos e respire. Pare de pensar sobre assuntos desnecessários ou superstições que chegam à sua mente. Respire e vá para os estudos.
Olha só, legal, sempre direcionando para os estudos, né, gente? Lembrando que é uma ironia aí, obviamente, né? Não existe o procrastinador sem incentivo, é só uma ironia para fazer para chamar atenção, para ser engraçado e, obviamente, passar a mensagem séria, né, que você tem que focar nos seus estudos. É até difícil a gente chegar, desculpa, porque tá pequeno mesmo, tá difícil até para eu enxergar, mas foi a maneira que eu encontrei de colocar esse infográfico aqui, tá bom? Quero explicar aí. Aí nós temos o procrastinador checklist, que é o seguinte: metas diárias, desligue-se, que é o seguinte: as metas diárias, antes de dormir, defina 3 metas que devem ser cumpridas no próximo dia, colocando-se em ordem de importância. Olha que legal, né, gente? Você traçar metas realmente é interessante essa, esse método para você alcançar os seus objetivos. E desliga-se é desligar de tudo, né, gente? Ao estudar, desligar o computador. Tem muita gente que faz isso, né? Quando começa a estudar, desliga o Wi-Fi, desliga tudo para não, né, poder ali ser incomodado. Tá bom? Então, agora vamos... Isso aqui dá pra gente enxergar melhor. Pronto, aí, ó. Que justamente são as 5 dicas do que fazer durante a prova do Enem. Esse aqui é do Colégio Objetivo, né, um infográfico de lá. E aqui você percebe, gente, o casamento, principalmente das informações, né, a linguagem não verbal com a linguagem verbal e a sequência das informações. Primeiro, leia todas as alternativas por inteiro antes de responder. Fique atento à proposta de cada questão, identifique qual é a pergunta, uma causa, uma consequência, uma solução. 3. Leia e interprete com cuidado gráficos, tabelas, mapas e charges que acompanham a questão. 4. Não fique em uma questão mais do que 5 minutos. Marque aquelas que você teve dúvida. 5. Não perca tempo folheando a prova. Isso pode provocar insegurança. Então vocês perceberam que as informações estão bem organizadas, bem sequenciadas? E outra, vocês perceberam que para cada questão aqui, para cada tópico, você tem uma cor, né? Você tem o título em negrito, você tem aqui os números uma cor mais avermelhada, você tem aqui, né, as letras, as informações ainda em um tom preto mais claro. Então tudo isso tem a ver com, né, a administração e organização das informações. E aqui atrás, ó, aqui pelo lado direito, nós temos portões abrem às 12 e fecham às 13, horário de Brasília. Que está bem no cantinho, mas também está numa cor mais destacada e está numa posição não tão privilegiada, mas está de maneira destacada e com a cor branca, né? As letras estão em cor branca para chamar também a atenção, tá bom? E aqui outras informações, beleza? O que levar, aí ele está dizendo que levar caneta preta feita em material transparente, o que pode eliminar o candidato, outras informações importantes e os conteúdos das provas. No sábado, né, nós temos aí ciência da natureza e ciência humana e domingo linguagens, redação e matemática, né? Isso no antigo Enem, tá bom? E onde você pode conferir o seu local de prova está aqui, nep.com.gov.br. Muito bem. E aqui também um infográfico muito legal, gente. Aqui, ó. Também para o Enem. Só que esse aqui também é mais dividido. Ó, alimentação, tá falando aqui. Aqui você tem algumas imagens que vão ilustrar essa questão da alimentação. Questão das roupas, né? Usar roupas leves e confortáveis. O tempo, certifique-se de sair de casa, né, com tempo suficiente para chegar ao local de prova. Isso aqui é importante, né? A água, leve uma garrafinha de água e coloque na sua mesa. Então vocês percebem, gente, que as informações estão sequenciadas. Primeiro a alimentação, depois as roupas, depois o tempo e depois a água. Imagina se tivesse tudo, todas as informações estivessem juntas, não estivessem separadas direitinho, todas delimitadas. Seria uma confusão. E olha só, é até engraçado quando a gente olha, fala, caramba, está muito organizado. Por quê? O título está em azul, né? O fundo está numa cor mais creme, as palavras estão num tom mais preto e tudo mais, só que de maneira mais clara. Aqui nós temos essa lâmpada, né, da cor amarela. Nós temos as dicas da prova aqui em azul,
certo? E algumas também, algumas indicações. Então, gente, olha a organização como está sendo feita, olha a maneira como né, quem fez, o infografista, utilizou o espaço, beleza? Colocou as imagens aqui, ó, o meninozinho com a roupa leve, confortável, colocou aqui os alimentos, colocou a imagem do tempo, do relógio, colocou a água aqui para ilustrar, né? Muito legal. Então é o seguinte, olha só o primeiro passo. Os primeiros 30 minutos da prova são de muita atenção. Use este tempo para ler as questões e se acalme. Não saia respondendo questões logo de cara. Né? Reserve 30 minutos para passar as respostas do gabarito, o segundo passo. E o terceiro, não esqueça da redação. Ela toma tempo e precisa ser feita com calma. Então, muito legal, né, gente? Então é o seguinte, aí na página, essa foi a introdução da nossa aula, e a página 42 é o seguinte, vocês sabem, gente, que até o início do século XX, os jornais eles eram estritamente só feitos por texto escrito, né? Então, o que nós temos? Hoje é bem diferente. Até porque nós temos recursos hoje, né, que traz aí a questão das fotos, das ilustrações, como nós vimos, dos infográficos, né, dos próprios gráficos também que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que acontece? Antigamente nós não tínhamos aí esses recursos. Nós tínhamos mal, né, o texto escrito, como eu falei para vocês. Aqui, ó, o exemplo, ó, tá vendo? Né? Tudo pequenininho, tudo até de maneira organizada, só que fica difícil, né, você ler hoje isso, porque você está habituado a ver o que? Imagens, né, informações mais organizadas. Então, com o surgimento das novas tecnologias, né, e as novas técnicas, esses recursos visuais eles ajudaram bastante o texto escrito, porque você tem o texto escrito, mas você tem também as imagens para poder te ajudar no entendimento geral da reportagem, da notícia, enfim, tá bom? Então por isso que os infográficos são importantes. Bom, características importantes. O texto verbal e recursos visuais no infográfico são importantíssimos, né, porque essas informações, essas características precisam ser levadas em conta na hora da formulação do pensamento. Hierarquização das informações. As informações não estão de maneira soltas, elas estão sequenciadas. O uso de cores, como eu falei para vocês, né, é um elemento importante porque ajuda o leitor a identificar com clareza as informações. Lembra que eu falei para vocês? A adequação dos recursos visuais, certo? Porque é o seguinte, os recursos visuais eles precisam contribuir, como eu falei para vocês, para o entendimento do assunto. Se eles não contribuírem, se eles não fizerem nenhuma função a mais, para que vai servir? Então, o jornalista ele precisa utilizar na medida certa. Porque se ele utilizar de menos, pode justamente não ajudar em nada. E se ele utilizar várias, pode utilizar o quê? Pode causar o quê? Ambiguidade, né? Porque ele vai utilizar em sequência, então pode causar outros sentidos. Então ele tem que utilizar da maneira correta, na medida correta, justamente para o texto escrito, ok? Então vamos lá. Olha só, isso daqui está no livro de vocês, na página 43. Então é o seguinte, eu vou trazer algumas informações e explicar de acordo com o que nós vimos, com as características do infográfico. Né? Então é o seguinte, o título está em destaque, a violência contra a mulher no Brasil. E aí nós temos jovens, mulheres de 16 a 24 anos que relatam já ter passado por algum tipo de assédio. Né? Então nós temos aí 78%, aí a figura da moça, de uma mulher, né? E aqui o número. Tipo de assédio, ele vai trazer informações de acordo com os tipos. Cantadas ofensivas, 68%, assédio ao toque em balada ou festa, 44%, assédio físico em transporte público, 31%. Você tem aqui a barra, né, a barra de porcentagem. Então você tem aí as informações bem sequenciadas, bem organizadas, tá bom? E aqui a questão do machismo, né, outra informação, jovens que afirmam
que há machismo no país, 96%, violência no lar, né? Então 43%. E aí, outras informações também, ó, mortes violentas de mulheres em 2013, 5.664, e aqui ele tem uma bolinha em vermelho, né, que também a cor traz essa simbologia, né, isso aqui em um ano. A 472 por mês, aí a bolinha já reduz, e a bolinha já reduz por quê? 15 por dia, mas os números são expressivos, né? Então ele traz o resultado, uma morte a cada 1 hora e 30. Então, para você ver que até quando o assunto é pesado, tem que ter uma organização, né, no infográfico. Então vamos para os gráficos aqui, gente, beleza? Os gráficos eles podem acompanhar diversos textos, como notícias, reportagens, telejornais, artigos científicos, textos didáticos. Sua principal característica é a apresentação de dados de forma quantitativa, tá bom? Então olha só, gente, a gente precisa ter aqui essa observação. O gráfico ele precisa casar com a notícia, ele precisa, né, casar com as informações. Então a gente tem que ter muito cuidado com a fonte desse gráfico, porque se for uma fonte desconhecida tem que desconfiar, né? Tem que ser ali uma fonte confiável, IBGE ou outros órgãos, né, federais, até privados, mas de maneira que você tenha ali uma confiança, que você sabe realmente que aquela informação é adequada. Então olha só, vou dar um exemplo também que está no livro de vocês. Esse exemplo está na página, vamos ver aqui, qual é a página? Página 47, você pode seguir aí no seu livro. Desemprego cresce mais entre jovens, aqui o título da notícia. E aqui nós temos, ó, destaque para o assunto da notícia, o mercado de trabalho, a primeira informação. E aqui, gente, obviamente nós temos a linha fina, lembra da linha fina, que é aquele subtítulo que vem abaixo da manchete? Então a linha fina antecipa os dados estatísticos mais relevantes. Então, taxa subiu de 16,2% em abril, frente a 12% em igual mês de 2014, entre as faixas dos 18 a 24 anos. Então, o que você tem aqui embaixo? Você tem um elemento que está em caixa alta, né, porque é um elemento de destaque, certo? Porque ele está falando em alta. O que está em alta? Aquela porcentagem entre as pessoas de 18 a 24 anos. Né? Então, em abril de 2014 foi 12% a taxa de desemprego, mas em março de 2015 subiu para 15,7%. Por isso que ele chama atenção para isso, tá bom? Beleza. Então, olha só, aqui também, ó, ele destaca essa parte aqui, ó, 6,4%. O que é isso, professor? A gente tem que fazer essa leitura. Porque ele faz, ó, nesse esquema, nessa montagem desse gráfico, aqui de 2014 até 2015. Então ele faz uma perspectiva de números. Então lá em 2004, perdão, era de 13,1. Aí foi diminuindo, até chegar em 2014, né? Ficou em 4,9. Chegou em 2015, subiu para 6,4. Então teve um acréscimo exponencial aí, certo? E aqui também ele traz esses dados por região, então realmente bem organizado, bem estratégico. Aqui, gente, como ele já terminou, né, ele traz a fonte e tudo mais desses dados, como ele já terminou, ele vai trazer a notícia espelhada nas informações que ele trouxe no gráfico, certo? Então aqui, ó, com o aumento mais expressivo do desemprego entre jovens, a taxa média de desocupação em 6 regiões metropolitanas do país subiu para 4,9 em abril de 2014, para 6,4 no mês passado. São essas informações aqui que eu acabei de ler, né? É o maior patamar desde 2011, quando também ficou em 6,4, segundo pesquisa divulgada ontem pelo IBGE. Aí ele traz informações, aquelas informações, né, que estão em destaque aqui, ó. O índice avançou com mais força na faixa etária entre 18 e 24 anos, passando para 16,2% em abril, ante 12% há um ano. Então ele marca essa informação. No grupo entre 25 e 49 anos, o que aconteceu? Aqui, ó.
né? Em 2014, abril de 2014, 4% e 2015, né? Março de 2015, 5,1%. Né? Então, no grupo entre 25 e 49 anos, a taxa foi de 5,3 em abril, contra 4 em igual mês do ano passado. Então, são informações que ele traz aí de acordo com aquele gráfico. Ficou bem compreensível, beleza? Né? Atividade, gente, página 33, né, as páginas 33 até a página 48, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Grande abraço, até a próxima aula.